Fala, turma! Turma, será que vale a pena abrir uma oficina hoje, em 2026, com tudo isso que está rolando aí no país, imposto alto, cliente cada vez mais exigente, os carros cada vez mais tecnológicos, as ferramentas cada vez mais caras, os cursos, treinamento cada vez mais complexo, cada vez mais caro? Será que compensa? Hoje eu quero dar a minha opinião sobre esse tema. E se você ainda não me conhece, eu sou Raí, eu sou dono de oficina mecânica, eu sou especialista em melhoria contínua e o objetivo aqui desse canal é ajudar a melhorar o teu ambiente, a tua oficina. Se você quer montar uma oficina, eu quero te incentivar a montar uma oficina. Então esse é o objetivo do canal, ajudo mecânicos a melhorarem a sua oficina através de melhoria contínua e ajudo mecânicos que querem montar a sua oficina montarem já do jeito certo, do jeito correto e terem sucesso lá na frente. Beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre a minha opinião. Gente, o cenário hoje ele está cada vez mais crítico, né? Se a gente for ver em relação aos carros, por exemplo, os carros estão cada vez mais tecnológicos, tem carro elétrico entrando, carro híbrido, e os mecânicos aí estão cada vez menos preparados, né? As oficinas estão cada vez menos preparadas. E os custos também, né? Se você for fazer, querer abranger esse mercado, então você vai ter um custo muito alto também. Mas isso não é ruim, tá? Isso não é ruim. Por quê? Porque tem muita gente pulando fora, tem muita gente desistindo. Os mecânicos da velha guarda que eu falo estão saindo fora, né? Por exemplo, meu pai era mecânico, meu pai já não atua mais. Então aquela galera das antigas já está ficando escasso. E tem que entrar a nova geração. E a nova geração somos nós que estamos aí, começando. Né? Eu tenho oficina há 6 anos, tem gente aí que tem oficina há 10, 15, 20 anos. Né? Tem gente com muito mais bagagem técnica do que eu. Mas somente a bagagem técnica não adianta. Você pode ser o melhor mecânico da tua região, mas se você não for conhecido, se você não for reconhecido na tua região, você não vai vender, você não vai prosperar, você vai ser aquele cara que fica brigando preço, entende? Então é muito importante a gente abrir uma empresa e entender que aquilo é uma empresa e você precisa fazer aquela empresa crescer, tá? Então, aproveitando esse gancho, né? Não vale a pena você hoje você querer montar um negócio somente por montar, somente por querer fazer, somente por hobby. Você esquece, você vai se incomodar, tá? Então assim, para quem eu até tinha separado esse tema aqui, para quem não vale a pena montar uma oficina, para quem quer abrir por impulso, né? Ah, não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado, vai só tentar. Cara, isso aí não dá. Hoje não dá para você errar. Você tem que montar certo, você tem que montar estruturado, senão você vai se incomodar, tá? Para quem acha que ser dono não precisa trabalhar, cara, o dono trabalha e trabalha muito, tá? Porque ele é responsável. Se você vai ter uma equipe, você é responsável por todos que estão ao seu redor. Então, se você tem uma equipe de 5 pessoas, você é responsável por 5 famílias, além da tua. Então, é muita responsabilidade. Você tem que saber precificar, você tem que saber cobrar o teu cliente, você tem que saber comprar peça de qualidade, você tem que saber quanto que você vai pagar de imposto, taxa de máquina, quanto que você pode pagar de salário para o teu colaborador, quanto que você pode pagar de aluguel. Se você pega um mês ruim e você não tem uma reservinha para pagar o teu colaborador, então assim, é muita responsa. Às vezes você está trabalhando de mecânico em alguma oficina e fica olhando, ah, meu patrão não faz nada, não faz nada. Cara, não é porque ele não coloca a mão na massa que ele não trabalha. Às vezes a cabeça do cara tá a milhão. Tá? Então assim, se você quer montar uma oficina, seja sozinho, seja com equipe, seja uma equipe grande. Se você quer montar pequeno e chegar a ser grande, você tem que pensar nisso. Ah, então assim, hoje também, que não dá mais certo você ter uma oficina, você montar uma oficina sem saber cuidar dos números.
número de faturamento, número de lucro, número de margem de, de peça. Cara, hoje não tem como. Por quê? Porque é muito justo. Uma oficina trabalha muito justinha. Ela dá dinheiro, dá resultado, você consegue ter uma renda muito melhor sendo dono de oficina do que sendo mecânico, CLT, comissionado, como for. Você ganha muito mais, porém você precisa estar atento nos números, senão você paga para trabalhar, tá? Já aconteceu comigo aqui, deu, vai na emoção, você vai jogar uma margem fictícia, a gente não faz conta. No começo eu nunca fiz conta, eu fui só trabalhando. E eu jogava lá, vou ganhar 30% na peça. E quando eu parei para fazer a conta, porque nunca sobrava dinheiro na minha oficina, eu pagava, e não sobrava dinheiro, eu falei, cara, eu preciso parar e ver o que está rolando. Parei para fazer as contas, eu estava pagando para colocar as peças no carro do meu cliente, ou seja, eu comprava uma peça de 100, cobrava 130 e cobrava a minha mão de obra, uma gordurinha da minha mão de obra, no final daquela operação, eu colocava ainda no carro do cara. Então a minha peça não pagava a taxa da máquina, não pagava um imposto, não pagava nem um pouquinho da estrutura que você mantém para ter a tua oficina de pé. Então é muito importante você olhar os números, tá? Você tem que estar atento nos números. Então se você não sabe também esses indicadores, fica a dica aí, já se inscreve no canal, que toda semana a gente tem vídeo novo e meu objetivo é ajudar você aí do outro lado. Então se inscreve, ativa o sininho, que sempre vai ter dica boa, sempre vai ter o que eu uso aqui, que é funcional para mim. Então eu não vou estar falando asneira, eu vou estar falando o que eu pratico. Às vezes pode ser que para você não funcione, para outro funcione, tá? Então assim, para mim tem muita coisa que eu peguei e não funcionou, e eu resolvi fazer do meu jeito e que funciona hoje. Então assim, vocês têm que ver o que vai funcionar para vocês aí também. Tá? Cada caso é um caso, mas fica aí a dica, quem quiser acompanhar a gente, tá? Então, para quem vale a pena montar hoje uma oficina, tá? O mecânico que tem experiência, mas não adianta você ter só experiência de carro. Isso é muito importante deixar frisado isso, porque assim, tem muito mecânico bom que tem uma oficina das cavernas. O que é uma oficina das cavernas? É um buraco do tatu ali, que é uma zona. Gente, cliente bom não chega nesse tipo de ambiente, cara. Entendeu? Então, assim, eu não sou o melhor mecânico do mundo, eu não sou o melhor mecânico da região. Tem muita gente boa. Mas, cara, um ambiente limpo, um ambiente organizado, as ferramentas penduradas no quadro bonitinho, joga uma tintinha na parede, elimina as peças velhas do teu pátio. Cara, pelo amor de Deus, velho, como é que você vai chegar, um cliente vai chegar com um carro limpo, bonitinho, uma zona, você sujo. A oficina já não é mais assim, gente. Então, assim, então você tem que ter você tem que ser experiente, mas você também tem que entender que você é dono de oficina, tá? Você tem que querer crescer, tá? Então não adianta você montar uma oficina para ficar ali modo sobrevivência, tá? E isso é uma coisa que eu ouvia muito quando eu estava querendo montar a minha oficina, que meu pai falava para mim, o meu pai falava e eu não concordava. E eu não concordo e eu não quero isso para mim hoje. Meu pai sempre falou assim, cara, monta um negocinho ali, tô dando um exemplo, uma autopeça, monta um lavacar. Eu sempre quis montar algo e ele falava assim, o cara montou ali e o cara sobrevive. Mano, eu não quero sobreviver. Sobreviver, eu sobrevivo de qualquer jeito. Sobrevivo CLT, sobrevivo trabalhando de empregado, trabalhando no mercado, isso eu sobrevivo. Eu quero estourar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero prosperar, eu quero realizar meus sonhos, eu quero viajar, eu quero fazer outras coisas. Então eu quero estourar. Entende o que eu quero dizer? Então você tem que querer crescer, você tem que ser ambicioso. Tá? Mas eu quero trabalhar sozinho. Ótimo, mas queira crescer. Queira ser um cara famoso na sua cidade. Não digo famoso de né, todo mundo te conhecer, mas todo mundo tem que saber que você é um mecânico, é um bom mecânico. Se posiciona nas redes sociais, publica foto, mostra o seu serviço, esteja limpo, organizado, tira foto, se orgulhe do que você está fazendo. Se orgulhe, tá?
O nosso trabalho, cara, ele não é um trabalho de você ter vergonha. De qualquer um, na verdade, né? Mas o trabalho braçal hoje em dia, pedreiro, pintor, mecânico, encanador, cara, isso aí, isso aí vai estourar. Vai estourar. Ninguém mais quer. Você faz um teste aí. Quantos advogados você conhece e quantos mecânicos você conhece? Às vezes. Cara, você chacoalha uma árvore, cai 10 advogados. Você chacoalha uma árvore, não cai um mecânico, cara. Não tem. A galera não quer mais trabalhar com isso. A galera quer trabalhar com um escritóriozinho. E o salário do mecânico é muito maior do que o advogado, se for trabalhar como salariado, imagina como dono. Vai vendo. Então, assim, para quem vale a pena, então, continuando, tem que aprender gestão. Tá? Então, se você quer montar uma tua oficina, quer fazer valer a pena o teu negócio, você tem que aprender sobre gestão. Eu dou muita dica aqui no canal sobre gestão de oficina, tá? Descomplicada mesmo, né? Gestão de papo de mecânico para mecânico. E tem que pensar no longo prazo, tá? Cara, porque assim, se você for pensar no curto prazo hoje, o investimento é muito alto. Então, por exemplo, eu quero montar uma oficina e eu já quero com 3 elevadores, por exemplo, aqui na minha eu tenho 3 elevadores. Já quero com 3 elevadores, eu já quero com scanner, eu já quero com máquina de alinhamento, quero isso. Você não consegue, é muito investimento. Mas eu te garanto que se começar pequeno e pensar grande, em menos de 4, 5 anos, você já está com a oficina do jeito que você quer, tendo gestão e aplicando as coisas do jeito certo. Não adianta você ir fazendo no entusiasmo, tá? E tem oficinas aí que estão há 10, 15, 20 anos que não troca nem a caixa de ferramenta, que não pinta nem a fachada, entendeu? Então, assim, e onde está indo o dinheiro? Às vezes a pessoa nem sabe onde está indo o dinheiro que está fazendo na oficina. Então, você tem que saber os números, você tem que aprender sobre gestão e tem que aplicar isso, tá? Senão, você não vai, você não mede, você não sabe nem onde você está indo, tá? O maior erro das oficinas que abrem hoje é continuar desse jeito que eu acabei de falar. Abre e continua do jeito que abriu. Tá? Não comprou um elevador, não comprou um scanner bom, não comprou uma ferramenta boa, não atualiza, não troca as ferramentas. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que desapegar, a gente é muito apegado nas coisas. A gente adora ferramenta. Gente, aqui ó, eu tenho oficina há 6 anos, eu já troquei a maleta de ferramenta dos meus mecânicos acho que umas 3, 4 vezes. As maletinhas, sabe aquelas maletinhas que você compra ali, grandinha, bonitinha, custa uns R$ 1.200? Começa a quebrar, começa a faltar, começa a não funcionar mais, fecha ela, vende por um trezentão, quatrocentão, quinhentão, compra tudo novo. Não é pra ser desperdício, mas chega uma hora que não funciona mais, velho. Você vai ficar acumulando coisa velha dentro da tua oficina, cara, elimina. Peça velha, ferro velho. Cara, esquece, a oficina hoje não tem mais isso, tá? Então não adianta você abrir uma oficina e continuar com a tua mentalidade de mecânico. Né? Mecânico eu digo largadão, assim. Muito mecânico caprichoso. E não adianta você montar e continuar do mesmo jeito que você montou. Você tem que atualizar, você tem que organizar, você tem que reformar, você tem que pintar. Eu, na minha oficina aqui, eu acho que eu já passei por umas 4, 5 reformas. Ela era fechada aqui, eu abri. Aqui onde nós estamos aqui, ela era fechada. Eu abri aqui, eu fiz uma sala de recepção, eu fiz um escritório fechado ali, eu reformei a frente, eu mudei a viabilidade da oficina, ela tinha só um portão, eu fiz 2. Então, assim, cara, passei por muita reforma e você tem que estar olhando isso o tempo inteiro. Mas eu aluguei um barracão. Cara, não interessa. Cuida do barracão que você alugou. Os barracão que você alugou, paga as suas contas, paga as contas dos seus funcionários, se você tiver, você tem que cuidar e ter zelo, cara. Indiferente de onde você está, se é alugado, se não é, conversa com o dono e fala, eu quero melhorar aqui, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Se você estiver cuidando do patrimônio do dono do teu barracão, ele vai deixar você ficar a vida inteira, hein? E não vai querer nem cobrar mais caro, porque sabe que você está cuidando. É assim. Então você tem que cuidar, tá? Então, se posicionar, cara. Então, assim, se você não sabe se posicionar na frente de um cliente, na frente de um colaborador,
Você precisa treinar isso também, se você quer montar uma oficina, porque você precisa mostrar a sua autoridade. Porque tem muito cliente, por exemplo, assim, que você tem um método, por exemplo, eu tenho meus processos aqui dentro da oficina. Isso aqui é um mapa, um processo, isso aqui é outro processo, aqui é outro processo, ali é outro processo. Então a gente tem vários processos que a gente faz durante o dia. E às vezes chega um cliente que quer mudar isso. O cliente fala, não, mas eu quero que você faça assim. Aí você tem que falar pro dono, de forma educada, lógico, que não. Que a oficina é tua e você vai fazer do jeito que você quer. Do jeito que é melhor para você. Entende? Você tem que entender que as coisas não são do jeito que os clientes querem. Tá? Por exemplo, assim, a gente fala muito aqui sobre demitir certos clientes. O que é demitir certos clientes? Aquele cara que quer fazer do jeito dele? Não, não dá. Sabe aquele negócio? Não, velho. Troca só anéis aí que eu vou vender. Não dá, velho. A responsabilidade é tua, a garantia é tua. Então você chega para esse cliente e fala, meu amigo, desse jeito eu não faço, a responsabilidade é minha, a responsabilidade técnica é minha, então tem que ser nas minhas condições. Se você quer fazer dessa forma, você pode levar em outro lugar, não tem problema, nossa amizade continua, mas para eu fazer, eu preciso fazer bem feito. E eu não vou fazer mal feito para você vender e estourar na mão de outro e daí o outro se incomodar. Então a gente faz dessa forma. Ah, o cliente quer trazer peça e não sei o que. Se você definiu que não vai aceitar, não. Acabou. Entendeu? Por exemplo, aqui na minha oficina eu não aceito peça. Salvo se é um negócio muito específico. Por exemplo, o cara aqui da Kombi aqui quer instalar a escadinha. E ele já tem a escadinha lá. Cara, aí tudo bem, entendeu? Então são coisas que não relevam no nosso trabalho. Por exemplo, o cara vai fazer o motor, eu vou aceitar a peça? Não, não aceito. É do meu jeito, com as peças que eu recomendo, e vou fazer com o pistão que eu quero, com a junta que eu quero, com o óleo que eu quero, do jeito que eu quero. Quer fazer do meu jeito, vamos fazer, senão nós não vamos fazer, senão nós vamos se incomodar. Eu vou se incomodar, o cliente vai se incomodar, a retífico vai se incomodar, todo mundo vai se incomodar. Então, tenha autoridade, tá? Saiba se posicionar, saiba demitir certos clientes, saiba dizer não para certas coisas, tá? Por exemplo, outro exemplo aqui, o mecânico quer trazer o carro do Juquinha para arrumar aqui depois do horário. Às vezes, cara, a responsabilidade estoura na tua mão, entendeu? Você tem que saber, não, cara, aqui a gente só vai atender os clientes que são meus clientes. Quer fazer, monta lá na tua casa e faz. Posso até te ajudar, né? Mas não, aqui no meu ambiente, não. Aqui nesse quadradinho é o que manda. Saiba se posicionar, tá? Então assim, galera, vale a pena montar uma oficina em 2026? Cara, vale a pena, tá? Tem muito carro, tem muito mercado, tá? Se você for pensar no lado técnico da coisa, nosso segmento está virando tipo médico. Nós estamos virando especialista em alguma coisa. Tem um especialista em câmbio, tem um especialista em Volkswagen, tem um especialista em Fiat, tem um especialista em Jeep, tem um especialista em Dodge, tem um especialista em injeção eletrônica, tem um especialista em carburado, tem um especialista em câmbio manual. Então, assim, o nosso segmento já está ficando muito mais filtrado. Tá? Então, assim, você pode se tornar um especialista em alguma área e trabalhar somente numa área. Eu quero trabalhar só com troca de óleo de todos os fluidos, fluido de freio, fluido de câmbio, fluido de arrefecimento, fluido do, sei lá, né, motor e pau. Então, assim, tem muita área para você trabalhar dentro da oficina mecânica. Você não precisa abraçar tudo. Você não precisa saber tudo. Você não precisa entender que eu vou trabalhar com um carro híbrido elétrico e vai chegar esse carro eu não vou saber atender. Cara, aprenda a se posicionar. Não, cara, esse aqui ainda eu não estou atendendo, esse aqui ainda eu não estou trabalhando. Eu estou trabalhando ainda com os carrinhos aí de 10, 15 anos para trás e esses aqui eu ainda não estou atendendo. Gente, tem muito, mas muito trampo. Né? E tem muita gente perdendo dinheiro nas oficinas, porque não sabe cobrar, não sabe precificar, não sabe se posicionar. Se você tiver esses três aqui diferenciais quando você abrir,
aprender a cobrar, aprender a precificar e aprender a se posicionar, você já está 5 anos à frente da maioria da galera que está aí com oficina estagnada, tá? Então fica a dica, cara, vale a pena? Vale, e vale muito. Se você tem conhecimento técnico, vale muito. Desenvolva a gestão, desenvolva a facilidade de ver os números da tua empresa, que você vai alavancar, você vai vender. Não adianta, é só se você não olhar esses indicadores que você não vai prosperar. Então, cara, se você fizer isso desde o começo, tem vídeo no canal falando sobre isso, tá? Sobre gestão, sobre um monte de coisa. Fica de olho aí, segue aí, dá uma rolada para baixo aí, procura o vídeo aí que você vai achar. E assim, galera, esse canal eu fiz para ajudar vocês, tanto a quem está querendo abrir sua oficina, quem já abriu e está com dificuldade de gestão, está com dificuldade de melhorar a sua empresa. Eu fiz esse canal para isso aqui, tá? Se esse é seu plano, se você tem esse objetivo, tá? Se inscreve aí, acompanha a gente, que a gente vai estar falando sempre sobre isso, beleza? Bora para cima, vamos melhorar o segmento automotivo aí e eu tô aqui para ajudar vocês, bora!